Pessoal, na última aula a gente fez a construção do banner do nosso site. E agora a gente vai para a próxima etapa, que é a seção sobre o chefe. E na página Index, vou adicionar uma div, lembrando que a gente pode escrever o nome da tag que a gente quer utilizar e com o Enter ele vai autocompletar para a gente. E nessa div, vou colocar a classe de nome call, porque eu quero organizar os elementos dentro dessa div em colunas. Eu quero uma coluna com sobre o chefe e uma fotinha dele, e na segunda coluna a foto de alguns pratos. Dentro dessa div, eu vou adicionar outras duas, que serão a primeira coluna e a segunda coluna, respectivamente. E div. Na primeira div, eu vou adicionar duas outras. Uma que irá conter a parte de texto sobre o chefe, e a segunda que vai conter a foto do chefe e a assinatura dele. Na primeira div, eu vou adicionar uma tag chamada H1, que irá fazer as vezes do título. Então, eu vou adicionar entre as minhas tags, nosso chefe. E também vou adicionar uma tag H2, que vai ser o subtítulo. E no caso, eu vou colocar o nome do chefe. Lorenzo Micheleto. Agora, eu vou te explicar em detalhes como a gente vai utilizar isso no nosso site. Pessoal, quando a gente vai adicionar um título à nossa página, a gente já tem tags em HTML preparadas para essa situação. Elas são as tags H1, H2, H3, H4. E, respectivamente, do maior para o menor, elas vão simbolizar títulos maiores. Ou seja, o maior título que a gente pode adicionar na nossa página é o H1. O H2 é um pouco menor e o H3 um pouco menor, e por aí vai. É muito legal você também saber disso, porque se de repente o título ficou muito grande ou muito pequeno aí na sua casa, você pode alterar a tag para o que fica melhor para o seu caso. Vou adicionar também uma tag HR, que irá fazer um divisor na nossa página, e uma tag P com um texto sobre o chefe. Agora, nessa parte, eu queria explicar um pouquinho para vocês algo que a gente costuma fazer muito quando a gente está fazendo a construção de um site, que, por exemplo, eu não tenho agora um texto bem informadinho sobre o meu chefe e o meu negócio. O que a gente costuma utilizar? A gente costuma colocar um texto Lorem Y no lugar. E eu vou te explicar um pouquinho o que é esse texto. Para isso, eu vou abrir meu navegador e vou pesquisar Lorem Y. E vai aparecer esse Lorem Y Generator. O que ele faz? Ele cria um texto, não quer dizer nada, mas você controla a quantidade de palavras ou de linhas e você pode utilizar no seu site. Aqui explica um pouquinho mais, mas a gente vai utilizar essa parte aqui, que é a de Generator. Vou colocar um parágrafo e vou gerar esse texto. Agora é só copiar e colar dentro da nossa tag P. Bom, agora adicionamos todos os elementos da nossa primeira div. Na segunda div, eu vou adicionar a imagem do chefe e também a assinatura dele. Então, serão duas tags IMG. E no atributo src, eu vou colocar o caminho para a foto que eu quero utilizar. Mesma coisa com a segunda tag. Então, IMG. E no atributo src, eu vou colocar o caminho para a minha imagem. Vale lembrar que é sempre bom colocar no atributo alt algum textinho que represente o que contém naquela imagem. Então, eu vou colocar chefe Lorenzo, assinatura do chefe. Na segunda div, que vai ser a outra coluna, eu vou adicionar dois pratos, duas fotos de pratos do nosso chefe. Então, eu já vou adicionar uma classe aqui para essa div, e o nome da classe vai ser IMGChef.
Já vou adicionar minhas duas imagens. E aqui vou colocar o caminho para minha imagem, no meu caso, Images, Home, Imagem Nosso Chefe 1. E a próxima, Images, Home, Imagem Nosso Chefe 02. Vamos ver como isso fica? Então, eu vou salvar aqui meu arquivo, Ctrl S, e vou recarregar a página no navegador. Agora, a gente tem bem mais elementos para organizar com CSS. E uma dica que eu dou para vocês quando a gente está trabalhando com bastante elementos, e principalmente com várias divs, é a gente pega as divs, altera a cor do fundo delas. No resultado final, a gente vai tirar isso, mas por questão de organização, fica muito mais fácil para a gente ver exatamente onde as nossas divs estão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no meu código e a gente pode, assim, lembrando, a gente pode adicionar alguns atributos de CSS diretamente no nosso elemento. Não precisa necessariamente ser no nosso arquivo de CSS. Isso é bom para esse caso, por exemplo. Como eu vou alterar a cor de fundo e depois eu vou tirar, eu vou adicionar direto nos meus elementos. Então, eu quero adicionar uma cor para essa div que contém a parte escrita do chefe. Então, eu vou vir aqui na minha div, no atributo Style, tudo que eu colocar aqui dentro de CSS, ele vai aplicar. Então, eu vou colocar Background Color, vou colocar um Purple. Então, aqui na minha segunda div, eu também vou alterar a cor de fundo. Então, vou vir aqui adicionar Style, vou colocar Background Color, vou colocar esse Rebecca Purple. E na minha outra div, que contém as imagens de pratos, também vou adicionar Style, Background Color e vou colocar um verde. Vamos ver como isso fica? Eu vou salvar aqui meu arquivo com Ctrl S e recarregar no meu navegador. Bom, agora os fundos estão coloridos e vai ficar mais fácil para a gente conseguir encaixar, beleza? Primeira coisa, vamos tentar colocar realmente elas em colunas, então colocar essas imagens do lado do sobre-chefe. Voltando aqui para o nosso VS Code, agora sim na página de estilo. Para minha classe Call, que é a minha div maior, eu vou adicionar Display Flex e também vou colocar Justify Content, Center. Vai centralizar os componentes de dentro da div. Além disso, eu também vou adicionar um padding de 5% para criar uma bordinha e não ficar tão colado. Vamos ver como isso fica? Vou salvar aqui meu arquivo, voltar para o navegador e recarregar. Bom, agora eles já estão lado a lado, mas agora, e principalmente utilizando essa dica, né, do fundo, dá para ver que as nossas divs elas estão completamente descentralizadas. Então, a nossa primeira coluna está pequenininha, enquanto a segunda já está maior, em vez delas estarem centralizadas realmente. Então, voltando para o nosso VS Code, eu vou mexer um pouquinho nos nossos elementos da div IMGchef. E aqui dentro, eu vou adicionar o Display Flex também, o Flex Direction Column, e aí eu vou colocar também o Align Content Stretch. O Align Content Stretch, ele vai alongar os elementos para que eles fiquem numa proporção mais parecida. Além dele, eu vou adicionar também o Justify Content Center, que é para centralizar nossos elementos. Vamos ver como tá ficando? Muito legal fazer isso a cada alteração que você faz, para você ver também o que cada uma está aplicando nos elementos. Aqui eu tô fazendo um pouco mais rápido, para ter uma aula um pouco mais dinâmica, mas super recomendo que você em casa faça isso com calma. Adiciona uma propriedade, recarrega, vê como ficou, volta, coloca outra, tá bom? Bom, isso que a gente aplicou foi na div aqui das fotinhas, então você pode ver que a gente nem vê mais a cor de fundo, porque agora as nossas imagens ficaram certinhas dentro da div. Outra coisa que eu vou adicionar agora, eu quero mudar os tipos de fonte do meu sobre-chefe, mas são tipos que eu vou utilizar várias vezes depois no nosso site. Eu vou criar aqui no meu arquivo de estilo
uma classe chamada Yellow Cursive Font. E aqui dentro eu vou adicionar o tipo de fonte que eu quero, Font Family, Pacífico, Cursive, e também vou adicionar a cor da minha escolha, que é essa em hexadecimal. Por que eu fiz isso? Qualquer elemento agora que eu adicionar essa classe, já vai ficar com a fonte que eu quero. E como essa fonte vai ser um padrão no meu site, eu vou utilizar várias vezes, assim eu crio apenas uma classe e eu posso utilizar várias vezes. Aproveitando, eu já vou colar, vou copiar aqui o nome dessa classe e vou colar no meu H1, que é o meu título da seção. Então, a classe dele vai ser essa aqui. Além disso, o meu texto mais comum, eu vou chamar de texto default, eu também quero que tenha uma fonte específica que vai ser em comum para vários outros elementos dentro do meu site. Então, eu vou criar a classe default font e nela eu vou adicionar font family. E agora, eu vou adicionar essa classe para o meu elemento de parágrafo. Vamos ver como ficou? Vou salvar aqui meu arquivo, salvar também o meu CSS e recarregar minha página. Vou adicionar também essa default font para o meu subtítulo. Então, aqui no meu subtítulo, vou adicionar a classe. Vou salvar minha página e recarregar. E pronto, agora já está no padrãozinho. Agora, voltando para o VS Code, eu vou alterar também o estilo daquela barrinha de divisão, que ficou depois do subtítulo e antes do meu parágrafo. Outra coisa legal do CSS também, que até agora a gente só fez alterações utilizando classe. Mas eu posso também aplicar uma alteração para um elemento. Então, no meu caso, o elemento que cria aquela barrinha de divisão é o HR. E dessa maneira que eu coloquei, tudo que eu colocar aqui dentro vai ser aplicado para qualquer elemento HR que eu colocar na minha página, independente de onde ele esteja, tá? Então, eu vou colocar um display block para controlar a posição dele. Vou alterar o height em 1 pixel. Vou tirar a borda, então o meu border vai ser 0. Vou adicionar um width de 50%. Lembrando que esses valores são valores que eu selecionei. Você pode ir alterando conforme o seu gosto pessoal. E agora, eu vou adicionar um border top de 1 pixel, que seja sólido e que seja da cor escolhida. Sobre esse elemento em específico, ele permite fazer uma coisa muito legal, que vocês viram que eu coloquei 3 tipos de resultados diferentes em um só atributo e funciona. Então, eu falei para ele que eu quero que ele coloque uma borda apenas no topo do meu elemento, que ela seja do tamanho de 1 pixel, que ela seja sólida e que ela seja dessa cor que eu coloquei em hexadecimal. Algumas propriedades nos dão a permissão para fazer isso, mas não são todas. E, além disso, eu vou colocar um margin top para ficar uma diferencinha do meu subtítulo para o meu HR de 2%. Vou salvar minha página de estilo e recarregar no navegador. Tá vendo como ele deu uma alteradinha? Deu um espacinho, ficou da cor que eu queria. Agora, eu vou adicionar algumas propriedades para melhor distribuir esses elementos dentro das divs, tá? Então, eu vou voltar aqui para o meu VS Code.
E eu vou adicionar nesse primeiro momento direto nos elementos, tá? Então, nessa primeira div aqui, que é da primeira coluna, eu vou colocar Style, para conseguir aplicar CSS. Eu vou colocar um widget de 50%. Nessa outra div aqui, que está com a cor roxa, vou adicionar também um padding de 6%. Legal esse exemplo aqui, porque a gente consegue adicionar mais de 2 atributos de CSS numa mesma tag, dessa maneira aqui, tá? Então, eu adicionei a tag Style, a propriedade Style. Eu adicionei um background color purple. E depois do ponto e vírgula, eu consigo adicionar outra. E aqui, se eu quisesse, também poderia adicionar mais. E na minha div, com a foto do chefe e também da assinatura, eu vou adicionar um padding de 5%. Só que o padding top eu vou colocar de 0%, porque eu quero que ele fique próximo ao meu texto. Vou salvar e recarregar no navegador. Então, agora que já está tudo alinhado do jeito que eu queria, eu vou tirar as cores de fundo para a gente ver como ficou. Vou voltar para o meu VS Code e vou apagar as partes com background color. Agora eu vou salvar o meu arquivo e recarregar no navegador. E pronto! Agora a gente já está com a parte sobre o nosso chefe finalizada. Vale lembrar que se você tiver com dúvida de alguma propriedade ou quiser alterar alguma coisa, você pode vir direto pelo navegador com o F12 nas ferramentas de desenvolvedor e ir alterando algumas coisas para ficar do seu gosto. Beleza? Nos vemos na próxima!